Bem, pessoal, não tem um dia que aqui no consultório uma pessoa não fale. Óbvio que na consulta eu não vou interromper, nem vou desfazer isso, mas aqui no YouTube eu consigo fazer isso, né? E fale que hoje a gente vive pior, que antigamente as pessoas viviam melhor, as pessoas eram mais saudáveis, se alimentavam melhor, tinham melhor qualidade de vida. E eu vou explicar para vocês por que essa impressão acontece e ela não condiz com a realidade, né? A gente tem dados científicos que do ponto de vista médico, de sobrevivência, de doença, hoje a gente vive muito mais e melhor. Obviamente vão ter alguns pontos subjetivos que eu vou levantar também, até porque essa impressão acontece e é tão corriqueiramente falada. Em primeiro lugar é o seguinte, existem dados objetivos quando a gente fala de vida, de tempo, de expectativa de vida. Claro que sempre existiram pessoas muito longevas, né? Década de 40, a expectativa de vida era 40 e poucos anos de idade. Década de 40, né? Hoje a gente está com a expectativa de quase 80 anos. Ou seja, né? São números objetivos mostrando que a expectativa de vida ao nascer hoje é muito, muito, muito melhor do que era antigamente. Mas, obviamente, lá atrás, na década de 40, existiam pessoas longevas, existiam pessoas que chegavam aos 80, 90 anos, sempre existiu isso, né? Mas, obviamente, quando a gente trabalha com média, quando a gente transforma isso em números, a gente vê a real evolução que aconteceu na medicina nos últimos tempos, né? Pra você ter ideia, né, grande parte das doenças, né, próprias infecções bacterianas, era difícil de tratar. Então, essas pessoas tinham uma expectativa de vida baixa, porque muita gente morria na infância, né? As vacinas não eram tão bem distribuídas, né? Nossa informação e dados alimentares também não eram. Mas, naturalmente, né, tem sempre o viés da memória. É muito difícil a gente lembrar o passado, muito difícil. Ainda mais quando a gente fala de décadas atrás, né? Então, essas pessoas, meus pacientes com 80 anos, 70 anos, 90 anos, ela tem realmente essa impressão, essa memória, que antigamente as pessoas viviam melhor. Claro que eu não estou dizendo que hoje a gente não tem novos desafios que a gente não tinha na época, né? E tem problemas realmente que a gente vê numericamente, números assustadores, mas que às vezes a gente carece de comparativo. Vou dar exemplo para você. Quando a gente fala de saúde mental, a gente historicamente nunca cuidou muito bem desses dados de saúde mental. Isso eu estou falando no Brasil e no mundo. Então muita gente fala, hoje em dia todo mundo é deprimido, antigamente não tinha. Será que não tinha mesmo? Ou a gente não mensurava isso, né? Se você conversar com seus avós, seus tios, pessoas com mais de 70, 80 anos de idade, não era comum a gente falar de depressão, não era comum a gente falar de ansiedade, mas também não era comum a gente diagnosticar, as pessoas procurarem ajuda, a gente era dado sobre isso, né? Até a informação médica hoje evoluiu muito, então as pessoas lidam muito melhor com esse tema. Por exemplo, o tema suicídio, hoje a gente ouve muito falar de suicídio, ouve, a gente conhece alguém, antigamente esses temas não eram falados. Para você ter ideia, né, se você olha a história da medicina, da religião, né, até os dados, alguém que morria. Hoje a gente continua tendo esse problema, né? Com suicídio é escondido. A igreja católica, né, e outras igrejas tinham até uma série de limitações se a pessoa morresse por causa de suicídio. Não estou falando só de igreja católica, não. Se olhar espírita, até religiões de origem afro, sempre teve esse tema como um certo tabu, difícil de ser falado, né? E não encaixavam que esse tema suicídio tinha uma relação direta com saúde mental. Então era visto como escolha da pessoa, a pessoa quis morrer, quis perder a vida, e não encaixava isso numa pessoa que tinha uma doença, um transtorno mental. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, realmente, isso eu tenho que falar com vocês a realidade. Os números são números assustadores. A gente nunca ouviu falar tanto de problemas de saúde mental, mas eu levo e boto uma pulga atrás da orelha de você. Diferente de eu afirmar que hoje a gente vive mais anos de vida do que antigamente, porque eu afirmo que a gente tem dados e compara e vê que realmente melhorou muito, né? De saúde mental a gente não tem esses dados confiáveis para falar para vocês. Será que antigamente realmente não existiu? A gente não diagnosticava. Será? Mas a gente consegue dizer que os números hoje são muito altos. Isso acontece com todas as doenças de saúde mental. Depressão, ansiedade, né, diversos transtornos. Até porque várias pessoas com esse tipo de doença eram trancadas em casa pela família, a família não via muito bem, havia uma mistura com o mundo também espiritual, religioso, né? Então via com o problema das almas. Inclusive a gente vê até relatos médicos da época e tal, que havia uma certa confusão. Então hoje a gente consegue diagnosticar mais e melhor. Então eu consigo dizer para vocês que hoje eu não brigo com meus pacientes que falam o contrário, porque a maioria fala o contrário. Eles têm a impressão que antigamente a gente vivia mais melhor. Não é verdade. A gente antes vivia muito menos do que a gente vive hoje.
e vivia muito pior quando a gente fala de desigualdade, acesso à saúde. Inclusive o SUS é de 88, antes não existia, então as pessoas morriam à míngua e muitas vezes sem qualquer tipo de assistência médica. Era muito baseado no favor, nas Santa Casas, né? Que faziam um trabalho bonito, mas era baseado no favor. Então não era um dever do Estado. A pessoa não tinha o Estado para serviço para ela. E elas morriam às vezes sem saber o que tinham. Então, hoje, o nosso sistema de saúde não compara, hoje a expectativa de vida não compara, hoje a evolução da medicina não compara o que a gente via antigamente. Né? E por que eu gosto de dizer isso para vocês? Porque hoje a gente vive realmente um boom de saúde mental, misturado com acesso à informação, misturado com as pessoas saberem as doenças que têm. Então, muitas vezes, por exemplo, eu que sou relativamente, não sou tão antigo aqui na medicina, eu percebo que hoje os pacientes acabam sofrendo muito mais quando recebem um diagnóstico, porque eles têm acesso à informação. Então, o paciente que recebe um câncer metastático, que recebe um glioblastoma, antigamente, ele não sabia o que se tratava, e a gente médico falava, às vezes nas entrelinhas, ou falava com a família, então eu notava o paciente muito mais otimista do que a gente vê hoje, porque ele vai na internet, ele vai no Google, ele vai no ChatGPT, ele vai na inteligência artificial, então a gente vai ter algum impacto da informação na saúde mental, porque nem todo mundo gosta de ter acesso e ter todas as informações, às vezes informações duras. Então, às vezes, essa expectativa que se gerava mais, eu falo para todo paciente, eu juro, como médico, acho que a informação é muito melhor que a desinformação. A informação é muito melhor do que enrolar, do que mentir para o paciente. Então eu falo francamente com meus pacientes qual pé está no conhecimento médico. A não ser quando muitos pacientes idosos, os filhos, entram até antes e falam, Júlio, não precisa falar tudo para ele não. Às vezes uma esposa entra antes, não precisa falar tudo para ele não. E obviamente eu vou manejar, entender que eu tenho uma relação médico-paciente, que eu tenho que falar com a verdade com ele, mas também vou respeitar a família dele, o quanto de informação ele quer saber de verdade. Porque eu percebo que muitos desses pacientes, onde a família tem essa interferência de informação, o próprio paciente delega para a família o cuidado de saúde dele. E você, como médico, vai perceber isso. Então, o que eu digo para vocês, com tranquilidade, com informação, com dados científicos, é que hoje a gente vive mais e melhor do que vivia antigamente, que hoje nossa qualidade de vida, de saúde, de tratamento está muito melhor do que vivia antes. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente, enquanto sociedade, vive sim um boom de problemas de saúde mental que a gente nunca viu antigamente. Provavelmente parte por desinformação, a gente não tinha esses dados, não gerava esses dados, e parte pelo excesso de informação que a gente tem também, que causa sofrimento, e a gente sabe disso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, vídeos opinativos, do que eu vejo no dia a dia da medicina, de perspectiva, de tudo isso, eu faço aqui para vocês, tá bom? Espero